Eu quero saudar os nossos irmãos que estão conectados conosco nessa tarde para mais uma vez ouvir a palavra do Senhor, ouvir direcionamentos do Senhor para a sua vida, para a vida da igreja. Nesse tempo que nós estamos vindo falando de fé, e nós falamos aqui em Hebreus, capítulo 11, quando nós falamos do conceito de fé, falando que fé é a confiança nas promessas, e é verdade. Que a fé é experimentar durante a caminhada para essa promessa eterna, que nós iremos falar um pouco mais aqui. Viver o invisível, experimentar o invisível e também ser testemunho desse invisível Deus mais real, para que outras pessoas também conheçam a palavra, conheçam o Senhor. Falamos dos homens que foram heróis, que estão na galeria dos heróis da fé, começando de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Raabe. E aí nós encontramos um resumo, que hoje nós iremos fechar esse capítulo 11 de Hebreus, falando um resumo que o autor faz desse tema tão importante nesse tempo. Irmãos, que o Senhor Deus me ajude a comunicar mais uma vez a palavra dele de forma que seja profunda em cada coração. No coração daquelas pessoas que estão sedentas, que estão necessitadas dessa água da vida. Dessas pessoas e todos nós que precisamos da direção do Todo-Poderoso, porque Ele sabe todas as coisas. E é poderoso para nos encaminhar para um tempo de vitória, de conquista, de verdadeira alegria. E então, amados, diz assim a palavra do Senhor, no resumo que o autor aos Hebreus escreve. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, eu quero comunicar nessa tarde com vocês, compartilhar com todos vocês um tema que diz: pela fé podemos tudo. Pela fé podemos tudo. Pela fé podemos todas as coisas. O que nós lemos nesse resumo, nós poderíamos olhar a declaração de Paulo. Paulo, em Filipenses 4,13, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu queria que você repetisse isso para a sua mente, para o seu coração, para a sua alma nessa tarde. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode vencer tudo o que vier, inclusive esse tempo difícil que nós estamos vivendo, em Deus, naquele que te dá poder para vencer. E eu acho muito interessante, amados, que Paulo, ele diz que ele pode todas as coisas, ele pode todas as coisas. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas,
Mas Paulo está fazendo a declaração a partir dele. Ele pode todas as coisas. E se nós olharmos a vida de Paulo, vamos ver um homem que sofreu terrivelmente pelo Evangelho. Paulo foi preso, Paulo sofreu açoites, Paulo até morreu pelo Evangelho. Mas Paulo não viveu tudo. Essa expressão de totalidade em viver tudo, só quem viveu isso foi Jesus na cruz, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as iniquidades, todo o peso da humanidade, então todas as tentações, Jesus realmente viveu. Mas Paulo, ele não teria tempo nem condição de fazer isso, porque ele não é o Salvador. Então Paulo, quando diz que venceu, que ele podia todas as coisas, tudo, ele estava falando o seguinte: venha o que vier, eu posso enfrentar, porque o Senhor luta por mim, porque o Senhor me fortalece. Então, queridos, Paulo não teve o privilégio de casar, por exemplo, para enfrentar uma crise de relacionamento no casamento. Paulo não teve filho nem filhas para viver um conflito entre pai e filho. Então Paulo não diz tudo, porque ele viveu tudo, mas pela fé que ele tinha, ele confiava que o que viesse, ele poderia vencer. E essa palavra se aplica a nós, amados. Nós podemos tudo em Deus. Outra verdade que Paulo declara aí é que ele mostra confiança nele mesmo. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, a pensar o seguinte: Paulo tinha autoconfiança. Paulo confiava nele mesmo. Porque se Paulo não confiasse nele mesmo, ele não poderia confiar em Deus. Mas como assim, Regis, você está falando? Eu estou dizendo, queridos, que se você não confiar em você, as suas convicções são fracas. As suas convicções, elas são débeis. Você não tem autoconfiança. A referência para eu confiar em Deus é eu confiar em mim. A referência para eu amar o meu irmão é eu amar a mim mesmo. Porque se eu não amar a mim mesmo, eu não posso amar você. Eu não tenho referência de amor. Então é preciso que você confie que você pode confiar. E de vez em quando eu vejo alguns irmãos dizendo: ore por mim, porque ele não confia em ele mesmo orar. Claro, amados, que quanto mais oração, melhor. E eu peço para o meu irmão me ajudar em oração, mas eu oro. Porque se eu não confiar em Deus, o meu irmão não pode confiar por mim. E se eu não tiver autoconfiança, eu não consigo confiar em Deus. A Bíblia diz aqui, irmãos, que pela fé eles conquistaram reinos. Quem conquistou? Eles, nossos irmãos. Nós sabemos que Deus já conquistou todas as coisas. A Bíblia diz que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que neles habitam. Então Deus já domina tudo, mas nós precisamos vencer algumas coisas. E aí nós vemos que pela fé eles fizeram proezas. Amados, nós vamos ver aqui o que é que a fé nos faz conquistar, o que podemos pela fé. E aí nós podemos olhar no versículo 33, que diz: os quais pela fé venceram. Quem venceu? Eles venceram por quê? Porque confiavam em Deus e confiaram que eles poderiam lutar. Algumas vezes Deus tem que levantar a nossa autoconfiança. Gideão dizia assim: quem vou? Porque eu, Senhor, sou o menor do meu povo. Eu sou pequeno, eu não tenho força. Deus precisou levantar a autoconfiança de Gideão. E eu quero dar uma palavra nessa tarde para que você fortaleça a sua autoconfiança. Você pode todas as coisas em Deus. E aí aqui está, amados, que eles puderam vencer reino. Eles puderam vencer reinos. Nós podemos ver isso na vida de Davi, por exemplo. Davi venceu os filisteus. Mas nossa luta agora não é contra filisteus. A Bíblia diz que nós lutamos contra principados e potestades, um reino bem organizado, um reino bem coeso que luta contra nós.
Nossa luta é contra esse reino, mas a Bíblia diz que eles venceram reinos e nós também podemos vencer esse reino maligno pela fé. Ainda que o diabo lute contra você, contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu casamento, contra a sua vida profissional, contra a sua vida econômica, financeira, ele não pode vencer você. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas e podemos vencer o reino das trevas. A Bíblia diz que pela fé, meu irmão, pela fé, a Bíblia diz que eles praticaram a justiça. Nós percebemos, isso me anima, isso me motiva, eu quero que motive você. A Bíblia fala que Noé, no meio de tanta gente injusta, ele foi considerado justo pela fé. E nós estamos no mesmo tempo de tanta injustiça, de tanta mentira, de tanta corrupção, de tantas coisas que nos faz ficar tristes e pensamos, será que nós podemos ser justos em uma terra injusta? Nós podemos pela fé. Pela fé, eles praticaram a justiça. E nós, pela fé, podemos ser justificados no Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que pela fé eles alcançaram a promessa. Interessante que havia uma promessa para ser alcançada. Aí nós vamos ver lá no final do texto que eles não alcançaram essa promessa total. Mas na caminhada eles foram alcançando promessas diárias. Irmãos, milagres diários, milagres como a nuvem que protegia do sol quente, como o fogo ardente que se levantava para aquecer os israelitas no deserto por causa do frio. Amados, eles experimentaram milagres durante a caminhada. E quantos milagres nós temos experimentado? Eu quero lembrar esse texto para você. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Deus tem feito milagre em sua casa. Deus tem te sustentado. Deus tem te protegido. Tem protegido os seus. Isso são milagres. E nós podemos viver esses milagres, trazendo à existência o invisível na nossa vida. E eu quero motivar você a celebrar. Às vezes nós vemos irmãos tendo conquistas, irmãos que saíram do Covid. Nós estávamos numa reunião e Léo trouxe isso. Amados, vamos nos alegrar pelos irmãos e pessoas que passaram pelo Covid, mas se recuperaram, estão vivos, estão bem. É para celebrar, é para se alegrar, é para glorificar a Deus. É para bendizer ao Senhor por cada milagre que Ele tem feito em nossa casa. Amados, pela fé eles alcançaram promessas. Fecharam as bocas dos leões. Nós lembramos imediatamente de Daniel na cova dos leões. Quantas vezes nós achamos que vamos ser devorados? Me lembro de uma certa feita, eu quero falar isso rapidinho, tomara que dê tempo de terminar essa palavra. Eu preciso terminar essa palavra com os irmãos, não dá para estender mais. Mas eu me lembro uma vez, já crente, que eu estava caminhando pela orla da Ribeira e quando eu ia para a escola, já convertido ao Senhor Jesus. E de repente eu vi 4 homens trocando drogas, armados. E quando eu vi eles, eu disse, meu Deus, se eu voltar, eles vêm atrás de mim. Se eu for, eu posso ser assaltado. Irmãos, que coisa tremenda. O Espírito Santo veio em minha mente assim e falou, fale comigo. Oh, irmãos. Eu comecei a conversar com Deus. Eu comecei a pensar, imaginar o Espírito Santo do meu lado, e eu dizendo, Senhor, eu vou passar. Se eles fizerem alguma coisa, está em suas mãos. Eu comecei a conversar como se fosse meu amigo imaginário. E aí os homens olharam para mim, e eu conversando de boa, batendo o maior papo com o Espírito Santo. E eles olharam e disseram, esse daí a gente não vai fazer nada não, porque é louco. E Deus me deu um livramento ali, irmãos. Deus faz isso conosco, nos dá estratégia, fecha a boca dos leões para não nos devorar. E aí nós precisamos entender que é o Senhor que está lutando por nós. Apagaram a força do fogo, eles escaparam do fio da espada. Quantos livramentos o Senhor tem dado a nós pela fé. Como o Léo falou aqui, essa música não quer dizer que nós não estamos nos compadecendo. Quer dizer que nós temos fé. Fé que o Senhor está conosco.
fé que Ele nos dará alegria em meio à adversidade. Pela fé, irmãos, nós temos conquistas. Pela fé, nós podemos ver no versículo 34 outra maravilha da fé. Pela fé, podemos ser fortes contra o mal. Ou como uma palavra diz, da fraqueza tiraram forças na batalha, se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Que maravilha a fé faz! A fé pode fazer você que está se sentindo fraco, que está se sentindo sem condição, que está dizendo eu vou desistir, que está dizendo eu não tenho caráter para isso, eu digo que não vou pecar e peco, eu digo que vou conseguir e caio. A palavra está dizendo que pela fé o fraco se torna forte. Diga ao fraco, eu sou forte no Senhor. Diga ao fraco, eu posso vencer as minhas fraquezas pelo poder de Deus que opera em mim. Isso é fé. Quero dar uma palavra para você de fé. Que você está se sentindo fraco, a palavra de Deus te fortalece. Te fortalece contra o reino das trevas. O medo que te faz fraco, o Espírito Santo te dá coragem. Ele nos deu o Espírito dele para que tenhamos coragem na batalha. E nós podemos lembrar dos nossos irmãos que se levantaram e não aceitaram que os filisteus iriam vencer o exército do Deus vivo. Nós lembramos de Davi. Quem é esse incircunciso para blasfemar contra o exército do Deus vivo? Quem é o inimigo para blasfemar contra você? De vez em quando, amados, eu quero também falar isso porque é o cotidiano. A gente ouve sempre alguém dizer, aquela pessoa não gosta de mim, e está fazendo mal, está invocando espírito contra a minha vida, está fazendo trabalho contra mim. Eu quero te dizer, amados, não há um inimigo que possa contra o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. A palavra diz que nenhuma arma contra você há de prosperar. E quem se levantar contra você em juízo, Deus o condenará. Maior é o nosso Deus do que aquele que está no mundo. Força. Apesar da pressão, apesar das circunstâncias que estamos vivendo, a fé te levanta. E só faz me lembrar daquela música que a gente canta. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Amados, nós precisamos cantar as nossas canções saindo de dentro de nós, sabendo o que é que nós estamos falando. E às vezes o inimigo aproveita dessa situação toda para tirar a fé, abalar a nossa fé. E é um desafio, porque é profecia bíblica. O Senhor diz, quando Ele voltar, porventura encontrará fé na terra. Tudo vem para minar a sua fé, mas o Espírito Santo te levanta. Fortaleça na fé e na convicção do Deus que você tem. E aí, amados, nós caminhando, porque no texto vai ver que as mulheres receberam de volta. 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus filhos que foram mortos. Aí nós podemos dizer, vamos lembrar, pela fé nós podemos viver conquista, pela fé nós podemos ser fortalecidos, nossa fraqueza se torna força, pela fé nós podemos agora viver a restituição. Que restituição maravilhosa. As mães que perderam seus filhos, receberam seus filhos de volta. Há uma restituição mais significativa do que a restituição de uma pessoa que nós amamos? Pois é, a fé fez esse grande milagre. Deus, através da fé, fez esse milagre na vida da viúva de Sarepta.
que ela abriga Elias em sua casa, pede um filho como um prêmio. Elias ora, Deus dá um filho para ela e de repente o menino morre. E pela fé, Deus usa Elias para trazer de volta, lá em 1 Reis 17. Deus restituiu. Deus fez esse tipo de restituição pela fé. Mas eu me alegro também, amados, que a restituição do Senhor é da forma soberana dele, da forma sábia que ele tem. E nós podemos ver no capítulo 1 de Jó, que Jó perde todos os seus filhos, vem um vento muito forte, derruba o lugar onde os filhos de Jó estavam e todos os 10 morreram. E Jó perde seu filho, Jó perde tudo e está bem, não diz nada, mas quando diz seus filhos todos morreram, Jó se ajoelha e faz um clamor da alma. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Arrancou fé para bendizer ao Senhor no momento que a figueira secou, que não havia mais alegria, nem mesmo em sua família. Mas a Bíblia nos diz que a restituição na vida de Jó, capítulo 42 do livro de Jó, versículo 13, vai dizer que Jó ganhou 10 filhos, 3 mulheres, 3 filhas, 7 homens. Deus restituiu, trouxe de volta da forma dele, substituiu. Deus não ressuscitou os filhos de Jó. Deus deu outros filhos a Jó. E talvez você, mãe, que perdeu seu filho e está chorando ainda, eu quero dizer para você nessa tarde, Deus restituiu da forma soberana dele. Ele deu filho de volta a você. Ele deu filhos de volta a você. Ele tem substituído pelo amor que ele tem à sua vida. Como ele vai restituir, eu não sei. Eu sei que Deus restituiu, e da forma que ele restituiu Jó, ele pode restituir você da forma soberana e sábia dele. De uma forma multiforme, sábia. Ele pode te dar de novo uma restituição no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Ele pode te apontar novos caminhos. É necessário que renovemos a nossa fé. É tempo de renovar a nossa fé. É tempo de fortalecer a nossa fé. Deus nos deu uma medida de fé. Ninguém vai dizer que não pode ter fé. Ele deu a todos. Mas é preciso que nós alimentemos a nossa fé. Há caminhos como ouvir a palavra de Deus, cuidar da nossa família, amados, orar com persistência. São coisas que aumentam a nossa fé para nós resistirmos esse tempo presente. E aí, amados, a Bíblia, de forma eloquente, a palavra vai começando, irmão, de forma indutiva, dedutiva, trazendo do que é menos para o maior. Primeiro, milagres. Segundo, restituição de força, renovação de força. Terceiro, restituição de perda. E aí agora chega na parte 4, irmãos, da manifestação da fé, do que nós podemos. E aí nesse versículo 35, começa o ápice da fé. Pela fé, irmãos, podemos estar preparados para enfrentar tudo por amor a Deus. Porque se esses homens só vivessem os milagres, as conquistas, talvez eu tivesse a fé débil, fraca de achar que Deus só está aqui para responder a mim e eu não dar nenhuma resposta a Deus. Mas aqui chega uma parte que para mim começo a pregar agora. Para mim eu estou começando a pregar agora para você. Porque isso fala muito comigo. Pela fé, sim, conquistaram reinos. Tiveram grandes milagres. Pela fé, sim, foram fortalecidos. Sua fraqueza se tornou força. Pela fé, tiveram restituições enormes como Jó. Mas pela fé, irmãos, muitos deram a sua vida. E é aqui que eu preciso chegar. É aqui que Deus espera. De eu estar preparado para o que vier, por amor a Ele. E isso é fé. Isso é convicção. A palavra nos diz que uns foram torturados fisicamente. Tortura, você imagina o que é tortura? Tortura é matar as pessoas aos poucos, unha, dedo e etc.
E eles suportavam tudo isso, pensando no futuro, pensando na causa, pensando em Deus, pensando em mim e em você. Eu quero, amados, em nome de Jesus, que essa palavra alcance nossos corações, que não estejamos apenas ouvindo, mas estejamos meditando e internalizando. Eles estavam pensando em mim e em você, pela fé. Porque se eles pensassem só neles, eles iam querer o livramento. A Bíblia diz que eles não quiseram o livramento, era melhor ser livre ali. Mas eles sabiam que não poderiam parar de falar dessa palavra que chegou até nós, desse evangelho que chegou até nós. Muitos deles foram mortos porque pregaram o evangelho que eu e você crê. Uns foram torturados fisicamente, mas preferiram a tortura do que negar o Senhor Jesus, do que deixar de pregar. E às vezes, irmãos, nós passamos por algumas torturas emocionais. O próprio Código Penal diz que há uma tortura psicológica. E às vezes nós estamos ali e nos sentimos torturados por circunstâncias ou por outras situações, mas permanecemos porque não queremos negar a Jesus. Eu quero te dizer, amados, que Deus está com você também. Em situações de torturas emocionais, Deus está com você. E se é pela causa do evangelho, a sua vitória é certa. Há humilhações, outros sofreram açoites, escárnios. E nós sabemos que às vezes há humilhações que doem mais do que o chicote, do que apanhar no rosto, do que a agressão física. Mas muitas vezes, meu amado e minha amada, você suporta. E se você está suportando isso por Jesus, eu quero trazer a realidade do meu irmão que foi física. Meus irmãos, para nós que muitas vezes não é física, como uma igreja perseguida, que é física e emocional. Eu quero trazer essa realidade, amados, porque os irmãos que morreram aqui, eles morreram com alegria. Porque eles entendiam que estava fazendo isso por Jesus. E os que ficaram vivos sem seu olho, por exemplo, só com um olho, eles ficavam felizes porque isso era a marca de Jesus, marca física de Jesus, do amor a Jesus, da fé em Jesus, do amor à causa de Jesus em seus corpos, como os açoites que marcaram Paulo, como, amados, aquele furo nas mãos de Jesus. Jesus teve a alegria de mostrar, Tomé, aqui, Tomé, põe a mão aqui, ó, põe a mão. Isso aqui declara quanto eu precisei sofrer para que você fosse livre. Essas marcas no meu lado aqui, Tomé, toca. Tomé podia ver não só o poder milagroso do Senhor, mas quanto Ele amou-nos. Quanto você tem amado Jesus? Quais são as marcas que você tem no seu corpo, na sua alma, por causa do amor de Jesus? Algumas vezes você se cala por amor a Deus. Às vezes você imita Jesus quando você se torna como uma ovelha, muda ainda ao matadouro, porque você poderia falar tantas coisas ofensivas, mas por amor a Deus você se cala. Eu quero dizer para você que isso está sendo contado. Toda vez que nós sofremos pelo amor a Deus, isso está sendo contado em nossa história diante do Senhor. Há um memorial de Cristo ao nosso respeito. Amados, eles viviam como está escrito em João capítulo 12, versículo 24. A palavra diz que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Eles caindo na terra, eles preferiram morrer para que um dia nós renascêssemos. Para que um dia o exemplo deles nos fizesse homens e mulheres de Deus.
E aí, irmãos, o que nos choca aqui nessa palavra é que tudo isso aqui que nós podemos ler, uma sequência de fatos, outros experimentaram escárnios, versículo 36, e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, como Estevão, cerrados, tentados, mortos a fio das espadas, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados por nós. Isso foi por nós. Por que, Regis? Não foi só por eles, não? Não. Porque eles estavam falando dessa palavra que eu agora estou lendo para você. Eles são mártires porque eles sustentaram. E a palavra diz que quanto mais, não só a palavra, mas a história, diz que quanto mais eles sofriam, mais o evangelho crescia. Porque as pessoas olhavam e diziam, tem alguma coisa poderosa nesses homens, porque eles sofrem, mas não negam a fé. É preciso que esse mundo olhe para nós, amados, e vejam que nós tem alguma coisa diferente em mim e em você, porque o nosso comportamento é diferenciado no meio de um mundo, amados, que só se preocupam consigo mesmo. E aí eu quero dizer, irmãos, não podemos viver só no meu. A palavra meu é pequenininha, mas tem um significado grande. Olha, mim e eu. Penso em mim, penso no meu eu. Penso no que é meu. E aí, amados, nós podemos ver muitas pessoas só, meu casamento, minha profissão, meu trabalho. Eu estou agoniado porque eu preciso do meu trabalho. Eu preciso da minha realização pessoal. Ora, eu preciso do meu casamento, eu preciso casar, eu preciso ter, eu preciso ser, eu preciso fazer. Eu. Enquanto Deus nos ensina o tempo todo que não é eu, meu, é nosso. O Pai é nosso. Esses homens não pensaram assim. E a Bíblia nos diz, queridos, que quando nós oramos e nada temos, é porque oramos mal, para gastar em nossos deleites. E é o nosso desafio. Irmãos, nós precisamos ser aquela pessoa que quando, misericórdia, vamos dizer, morre, eu morro amanhã. De que meu vizinho vai sentir falta? Eu sei que minha filha, minha esposa, meus filhos vão sentir falta de um pai, de um esposo. Mas essa sociedade vai sentir falta de mim. A igreja vai sentir falta de mim. Eu acho tremendo isso, porque no tempo que Estevão é morto, apedrejado, Pedro vai para a cadeia. Pedro é preso por 16 soldados. Pedro é preso por 2 soldados a noite toda. Pedro está dormindo, calado. O Pedro ousado está calado, esperando a morte. Mas Deus diz a Herodes, não. Ele ainda é muito útil para mim. E naquela noite o anjo entra na cadeia, liberta Pedro das cadeias, faz abrir o portão de ferro. E Pedro é livre pelo poder de Deus. Pedro era muito necessário. Nós precisamos ser muito necessários. Para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, para o meu colega de faculdade, para as pessoas que me cercam. Deus nos deu tantos dons. Como nós temos repartido? Esses homens repartiram ao ponto de dar a sua própria vida. E aí, irmãos, para terminar, a gente não tem muito tempo para render mais. Mas a Bíblia diz aí no versículo 39, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. E por que não alcançaram a promessa, meu amado, minha amada irmã? Por quê? Porque provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, ao meu respeito, ao seu respeito que ouve essa palavra, para que eles que foram torturados, que foram apedrejados, para que eles
que deram a sua própria vida, foram maltratados, rejeitados, sofreram por causa de mim e você, para que eles, sem mim e sem você, não fossem aperfeiçoados. Olha que honra. Você está entendendo que você vai ser recebido na glória quando você chegar? Por Pedro, que quando chega o tempo de morrer, diz: você vai morrer como ele, porque você parece muito com ele, viu, Pedro? Você parece até ele que saiu da cova. Não, como ele não, porque eu não sou digno. E a história diz que Pedro teve que ser crucificado de cabeça para baixo, pelo amor a mim e a você. Você está entendendo que você vai ser recebido por Paulo, por Estevão? Você está entendendo que você vai ser recebido e eu vou ser recebido por pessoas que foram cerrados ao meio por causa da nossa causa? E como é que eu vou chegar lá? Como eu vou ter uma fé débil, medíocre? Como eu vou ter vergonha de me posicionar diante dessa sociedade como um verdadeiro discípulo? Oh, amados, isso é para chocar a gente em casa, porque me choca. E eu preciso olhar para mim e dizer: oh, meu Deus, se eu não estou negando agora uma dor na alma, uma vontade de pecar, se chegar o tempo onde eu vou ter que ser torturado se eu não negar Jesus, será que eu vou resistir? Irmão, será que você vai resistir? Se hoje por tão pouco você se irrita, você procura desviar, ou até você cai em pecado e não resiste, será que você vai resistir? Reflitamos sobre isso. Ah, irmãos, a caminhada para a terra prometida de milagres, de conquistas, de Deus operar, é uma preparação para a eternidade. E na preparação, nós estamos que estar prontos. Talvez eu nunca chegue ao tempo de ser torturado, talvez não. Talvez o Senhor me leve amanhã. Talvez Jesus volte e eu não passe por isso. Mas se eu passar, como eu vou reagir? E por tão pouco nós queremos recuar. Que nós meditemos nessa palavra hoje. Eu queria que você pensasse nessas coisas. A fé nos traz conquistas. A fé faz nos viver restituição. A fé nos faz fortes. Mas a fé também nos faz capazes, preparados para enfrentar tudo por amor a Deus. A fé nos tira de uma posição egoísta. Feche seus olhos e medite nessa palavra. Você tem fé. A fé te prepara para o sobrenatural de viver a vontade de Deus. Se você tem resistido aos poucos, Deus está te preparando para resistir os muitos que poderão vir em pouco tempo. Jesus está voltando. Não sabemos qual será o destino do mundo. Os homens estão perdidos, a ciência está perdida. Porque o soberano disse que isso aconteceria. Isso só nos avisa para estarmos preparados. E hoje, tomarmos uma posição pela fé. Amado Deus, aqui, Senhor, foi transmitida, compartilhada a Tua palavra. Que possamos viver um verdadeiro tempo de fé. Que saiamos, Senhor, do meu e do eu. E passemos para o tempo do nosso. Você e eu somos maiores do que o simples individualismo egoísta. Vamos marcar pessoas com amor, com cuidado. Irmãos, vamos olhar Neemias, um simples copeiro que mudou a história de uma nação, simplesmente porque pensou nos outros. O que você quer, Neemias? Senhor, meu povo está sofrendo, os muros estão derrubados. Ajude a restaurar o meu povo. Neemias podia pedir tantas coisas ao rei.
quando você está diante do Rei e vê tanta gente do jeito que está, o que você pede? Se o Senhor dissesse a você hoje, peça e eu te darei, o que você pediria? Uma das coisas poderosas no Evangelho é a palavra que diz: aquilo que você quer que o homem faça para você, faça você primeiro a ele. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande poder do Evangelho para transformar nossa vida e a vida das pessoas. Que Deus, pois, continue nos abençoando em Cristo Jesus. Amém?